Amém, igreja. Um grande shalom de Deus no coração de todos vocês. Vamos abrir nossas Bíblias em Jeremias, capítulo 25. Meu amado Jade já estava com saudade. Glória a Deus. Capítulo 25, depois vocês vão para 2 Crônicas, capítulo 7. Quero falar sobre conversão dos maus caminhos. E amanhã estaremos aqui no evangelismo às 3 horas da tarde. Os jovenzitos estarão presentes com o pastor que trabalha com eles. Com certeza já tem as normas, né? Como vai ser os andamentos. E eu estarei dando suporte com a graça de Deus. E vamos à luta. Amém? Capítulo 25 de Jeremias, versículo 5. Depois nós vamos para 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14 e 15. Quando dizia: convertei-vos agora, cada um de seu mau caminho, e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu, e a vossos pais para sempre. Deus abençoe nossos irmãos seguidores. Um grande shalom para vocês. Vocês aí no lar, na casa, se quiser abrir em crônicas também, os irmãos que têm nos seguido, têm assistido as lives, tem sido uma benção, né? Também o trabalho da esposa, dos irmãos que trabalham e se empenham. Isso tudo faz parte do evangelismo, né, irmãos? Esse é o corpo, né, que se empenha no evangelismo. Hoje em dia, a maneira de evangelizar, eu acredito que a internet está atingindo até acima de nós ficarmos ali no ponto, ali no semáforo. A internet atinge talvez até mais que isso. O evangelismo pela internet é muito bom. Mas você não sabe, né, Jadson, para onde que vai as almas. Se aceita, suponhamos que você está evangelizando, mas alguém aceita. Você não sabe para onde ele foi. Mas só naquele dia, com certeza você vai saber qual foi o seu trabalho, o que você fez para Deus. Amém? Você diz: não, mas eu não prego. Mas você faz sim, você sustenta a causa. Você segura as cordas, você ora, você jejua. Amém? Quem está entendendo? Então nós estamos fazendo juntos. Vocês entendem isso, irmão? Jamais eu faria sozinho. Eu sei que quer começar sozinho. Desde os anos 80 eu fiz muito trabalho, só eu e Deus e o anjo que estava comigo. Não é brincadeira não, amados. Agora nós somos um corpo, um grupo de irmãos que teme ao Senhor e está debaixo do seu santo sangue. Isso poderá, como diz o profeta, causar um tremendo terremoto de poder. Amém? Meia dúzia de nós, se orarmos aqui e buscarmos, com certeza pode abranger um lugar mais extenso dessa cidade grande aqui. Porque a oração é a chave da bênção. Capítulo 7, versos 14 e 15. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Aleluia, é o que nós vamos fazer daqui a pouco. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Assentai-vos. Antes de nós adentrarmos na linha, eu quero falar alguns minutos. Essa madrugada eu tive uma luta intensa
espiritualmente falando. Mas muito agravante mesmo. Eu lembro-me que era 11h30, 11h40 por aí, eu fui deitar. Aí, eu não sei se eu demorei 20, 30 minutos para pegar no sono, mas eu só sei que 1h20, 1h25, 1h23 por ali, eu estava acordado e orando. Porque quando eu comecei a orar, o primeiro demônio que apareceu, eu pus um nome nele. Eu pus o nome de demônio mumificado. Parecia uma múmia, mas porém não estava com aquela faixa de múmia. Ele estava mumificado e a cabeça dele era oval, horrível de se ver. E ele apareceu nitidamente quando eu orava. Ele aparecia. Eu expulsava. E ele não tinha olho. Sabe quando você sofre uma queimadura que enruga tudo? Essa parte era toda enrugada. Aqui, essa parte aqui era toda enrugada. Ele não tinha cabelo na cabeça. A cabeça dele era achatada. Assim. Achatada. Achatada. E era horrível aquele espírito maligno. E aquilo me apavorou. Olha que eu tenho mais de 40 anos de púlpito. Quantas visões de demônio já não vi na minha vida. Pode, querida, pode entrar. Será um prazer ter vocês aqui. Entra, meus amados. Sinta-se à vontade. Procura um assento. Diácono, dirija os irmãos. 40 anos, desde 1980, né? Já 40 anos passados, né? Descontando os 3 errados. Então, nós temos mais de 40 anos atrás de um púlpito. Vocês imaginam isso? E isso apareceu umas 3 vezes para mim. Umas 3 vezes. E eu orando ali, eu até mandei no zap algumas vezes, né? Com algumas orações que eu estava fazendo, eu mandei por umas 3 vezes ou mais no zap do tabernáculo, dos obreiros. Aí eu continuei orando ali na madrugada de hoje e apareceu muitos demônios mirinhos. Aqueles demônios que fazem farra e zombaria. É o que tinha de monte. E o Espírito Santo mandava repreender toda a algazarra, toda a meninice espiritual. Vocês estão entendendo? Falatório, falações, essas coisas que dá neura, né? Conversas que corrompem os bons costumes. As más conversações corrompem os bons costumes. É o que diz a palavra. Amém? E o Espírito mandava eu repreender isso. Mas aquele demônio mumificado, eu coloquei o nome dele de múmia. De tão horrível que ele era. Quantos demônios eu já vi das pessoas vindo, né? E a gente tem a incumbência de orar para as pessoas. E também estou orando por uma senhora que estava hospitalizada e problema espiritual. E a filha dela me achou no zap e pediu também oração. E eu tenho visto muitas pessoas e os problemas, os demônios, que levam ao caos, né, da situação. Mas dessa feita, eu nunca tinha visto um demônio tão feio desse. Mas horrível. Ele dava medo quando você via ele. Você dava uma coisa horripilante mesmo. E eu repreendendo ali, o sono não veio mais, sumiu, desapareceu. Aí quando foi quase 4 horas, a esposa levanta para ir no banheiro. Aí eu espero ela vir e falei, querida, ajuda eu a orar aqui, porque eu estou repreendendo um diabo aqui, e esse demônio mumificado, ele é o demônio também da insônia. Por isso que ele não tem olho. Vocês estão entendendo? E a insônia, esse espírito, ele leva a ansiedade e a estresse. E mata. Então é um demônio que nessa era aqui, ele está trabalhando muito nessa área. Vocês estão entendendo?
para deixar as pessoas com demência. Aí eles procuram um meio científico, né? E vai o psicólogo, que é o dever deles, né? E a gente que é cristão vai primeiro em Cristo, né? Buscar primeiro o reino. Nós vamos buscar o socorro do Senhor. Mas muitas pessoas esquecem. Aí começa os medicamentos e não é nada natural ali. Ali é um mal espiritual da era. Aquele demônio é um dos patronos, é um dos comandantes dos demônios que leva a pessoa à loucura. A demência, a ansiedade, o estresse, a loucura. E eu tive essa luta com esse demônio. Então, eu estou passando esse conselho aqui antes de começar a falar um pouco da nossa leitura e orarmos, que hoje é culto de oração. Mas vocês ajudem eu em oração para repreender esse espírito da era que tem levado muitas pessoas à demência e até mesmo a tirar suas próprias vidas, porque não aguenta a pressão demoníaca. Já vi pessoas de bem, fato que não tem 6 meses, aconteceu aqui, né, no nosso bairro, né? Pessoa de bem, pau, deu um tiro bem na cabeça, por causa que a pressão desses demônios tem sido infernal na mente das pessoas. Estão entendendo? Mas graças a Deus, eu vi o dia chegar sem pregar o olho. E eu orando intensamente. E somos mais que vencedores por Jesus Cristo. Mas se esse povo que se chama pelo meu nome, 2 Crônica 7,14, se humilhar, ponto principal, a humilhação, a humildade, caminho para cima descendo nas asas da humildade. Entendem? Esse povo que se chama pelo meu nome, você crê no nome do Senhor? Você procura o socorro no nome dele? Amém? Mas se esse povo que busca o meu nome ali, olha bem, se humilhar, descer, aprender, sair dos tamancos da vida, descer no vale ou na olaria para buscar sempre um renovo espiritual. E orar e buscar a minha face. E se converter, aí que é um negócio. Porque a palavra conversão é simples, né? Quem é motorista aprendeu isso quando foi na autoescola. Fazer conversão. Correto? Mas não é só isso. Não é só eu mudar meu estilo. Não é só eu mudar a minha característica. Não é só mudar o meu externo, o meu exterior. A conversão vai além. Muito além do externo, do exterior. Uma verdadeira e genuína conversão é interior. É interior. Aonde a sua natureza, o seu DNA é trocado no Calvário. O seu DNA que veio por fortuito de pai e mãe, que trouxe essa natureza que você obteve, que relutou com ela até hoje. Uma genuína conversão traz uma libertação total. Interiormente, mas não se consegue assim. Não é nada que você possa dizer, como você ir ali na loja e falar, eu vou mudar meu guarda-roupa. Você tem um poder aquisitivo. Você vai lá e compra. Você muda de roupa de uma semana para outra. Mas muitas das vezes o que está falando o exterior não está dizendo o interior. O exterior está falando uma coisa, o interior está falando outra. E às vezes tem pessoa que no exterior está falando uma coisa, mas no interior também é outra. E eu estou falando de uma conversão. Estou com um copo d'água em minha mão. Faça favor, diácono. Esbarra aqui na minha mão. Esbarra, vai, bate. Aí. O que saiu de dentro do copo? Água. Porque tinha água dentro dele. Obrigado, diácono. Depois nós limpa. Tinha água dentro desse copo. Então ele só pôde sair do que tinha dentro.
mas nos barrões das nossas vidas, nos trancos e barrancos que nós temos. Uma genuína conversão tira de dentro aquele mal que poderia sair se você levasse um esfregão de alguém, umas freadas da vida, os esbarrões, os trancos. Poderia sair aquele ódio, aquela cólera, porque é o que estava dentro. Lembre-se do Senhor Jesus, no maior trancos e barrancos da sua vida. Quando tudo se revoltou, o que saiu de dentro? Por isso que ele era a rosa de Saron e o lírio dos vales. Quanto mais espremia aquela rosa, mais tirava o odor, o néctar. Quem está entendendo? Quanto mais exprimia o Senhor Jesus, mais saía o aroma, a fragrância, porque é o que tinha dentro dele. Era amor. Enquanto eles bufeteavam, ele perdoava. Ele o amava. Ele dizia: Pai, perdoa-os. Eles não sabem nem o que estão fazendo. Porque ele estava cheio daquilo lá. E é o que você está cheio, é quando inclina o que sai de dentro do que você está cheio. E uma verdadeira conversão é responsável de te limpar de dentro para fora, não é de fora para dentro. Isso é simples. A conversão de fora para dentro é a coisa mais simples que existe, meu irmão. Mas a pessoa continua com aquela natureza maléfica, maligna, com ódio, com rancor, com avareza, sedição, mexericos e todo tipo de espírito ali ainda, que está lá dentro, parecendo uma fossa, cheio de largatixa e tudo mais. Mas a conversão te traz um genuíno poço artesiano, que flui. Jesus falou: eu sou a água da vida. Aquele que beber desta água nunca mais terá sede dessas maldições do mundo, dessas naturezas malignas. E nele correrá no seu ventre água que emana para a vida eterna. É uma água pura, cristalina, aleluia. Eu estou falando de uma conversão genuína. E você pode dizer: mais é o Senhor, claro. Ele era o Senhor da glória. Mas e o Santo Estevão? Era o quê? O que saiu do Santo Estevão, que era apenas um diácono da igreja, quando esbarraram ele, quando os trancos da vida dele chegou, e ele foi arrastado do sinédrio para ser apedrejado fora dos portões da cidade? O que saiu de dentro de Estevão? Quem está vendo, levanta a mão. Quando as pedradas da vida chegam em você e em mim, às vezes nós achamos que estamos convertidos naquela hora, mas ainda o que sai de dentro não é a pura água. Ainda tem muita terra lá dentro. Tem muito lixo, tem muito cisco. Quem está vendo pode louvar a Deus. Estamos falando de conversão. Para nós orarmos, sendo culto de oração, eu vou apenas falar mais uns minutos. Mas eu quero dizer, meus amados, aquele povo que Deus tirou do Egito, saindo da escravatura ali, de Faraó, eles tiveram que passar por uma série de provações. Como se purifica o ouro. Na antiguidade, o ouro era tirado e era levado no fogo. E aquele ouro era batido nas pedras, ainda quente, com martelo. Os índios faziam isso, diz o profeta de Deus para essa era. E aquele ouro era levado no fogo para tirar a impureza, e tirado e malhado de novo. Malhava, levava no fogo e malhava até que se purificava. E aquele fogo quente queimava a impureza e batia até refletir a imagem do batedor, do orível. Aí ele se via. É assim que Deus quer de nós. Às vezes os trancos e barrancos que nós passamos, às vezes,
as noitadas, às vezes sem dormir, as lutas, é para saber o que tem dentro de nós. Quem está vendo isso, diz amém. Quando alguém dá uma freada em você, principalmente aquela pessoa que você jamais, inimaginável, você jamais imaginaria que aquela pessoa iria te decepcionar. E você recebe uma decepção da onde você não imaginava. Porque daquilo que você espera é fácil, correto? Você está esperando uma coisa, é fácil você se defender. Mas e quando vem na retaguarda? Da onde você não imagina. Por isso que a palavra de Deus diz para nós colocarmos em nós as armaduras do Espírito Santo. Revestir-vos das armaduras de Deus para que possais estar firme no dia da provação, no dia dos trancos e barrancos, nos dias das tentações, nos dias dos esbarrões. Revestir-vos das armaduras. Efésios capítulo 6, versículo 10. Cingi as vossos lombos com a couraça. Você sabe o que é uma couraça? Sabe que aquelas flechas que vinham de cima lá das muralhas? Talvez o soldado estava aqui, ó, pim, 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 o escudo aqui e a espada aqui. Talvez ele era canhoto também, tanto faz. E a flecha vinha por detrás. Tinha uma couraça ali muito, muito grossa, com vários couros trançados. Amém? E o capacete da salvação. Para quando vir as setas do diabo na sua mente, tentando te afrontar a sua fé, como nessa noite aquele demônio horrível, tentando afrontar a sua fé, a sua igreja, seus filhos na fé, seu povo. Você tem que estar revestido, irmão. Você tem que estar com a espada do Espírito na mão, desembainhada. Não é tempo de banhar a espada, é tempo de luta. Aleluias. Tem que estar preparado com um calçado da preparação do Evangelho da Paz. Tem que colocar o coturno de fogo no pé. Amém? A couraça, o escudo, o capacete, o colírio do Espírito Santo nos olhos. Se converter do mau caminho é ter uma entrega total para Deus. Não é meio termo, não é ficar em cima do muro e dizer eu sou convertido. Existe o convertido e o convencido. Converter é uma coisa e convencer é outra coisa. Talvez a pessoa é um convencido que é, mas não é. É um simulador. Mas a conversão, você não precisa falar que você é. Os olhos dos espectadores veem o que você é. Quando alguém esbarra em você, a maneira de você falar é o que está dentro. Estão entendendo? Levanta a mão. A maneira de você tratar a pessoa, sua educação, seu amor, sua maneira dócil, mostra quem é você lá dentro. Não é o que eu falo, é o que eu sou. Quem está entendendo, levanta a mão. Estou falando de conversão. E nós não somos o que o pessoal fala de nós. Nós somos o que somos. O que Deus fez nós ser. Amém? Não é o que os outros falam que você é. O que você é o que você é. Amém. Pode louvar. Mas nós temos que entender. Se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Temos que aprender, irmãos. Descer, tá? Nunca sobe em tamancos, em pedestais da vida. Desça. Desça em humildade, amém? Se humilhar. Orar. Buscar a minha face. Buscar. Aí eu oro no culto de oração na sexta-feira. Não, tem mais tempo. Talvez naquela atitude do dia, lá no seu serviço. Você vê um pouquinho, uns 2, 3 minutos, do nada você sai num cantinho de uma árvore e você, oh Deus, ajuda o nosso trabalho, Senhor. Livra dos acidentes do trabalho. Livra disso, daquilo. Abençoa. Você está buscando a face do Senhor. Quem está entendendo? Naquela hora sagrada do almoço,
Você não vai comer igual um animal, não. Você vai pegar aquele marmitex ou o que seja e vai erguer para cima e diz: muito obrigado, Senhor. Enquanto muitos não têm, o Senhor tem me dado a graça da saúde. O alimento, o que adianta ter alimento e não ter saúde para comer? Quem está entendendo? O Senhor tem me dado a graça. Isso é buscar o Senhor, irmãos. Esse povo buscar a minha face, eu ouvirei do alto céu e sararei a sua terra. Que terra, irmão? Nós estamos dentro de alguns quilos de terra ensacado aqui, irmão. Quem está entendendo diz amém. E Deus tira as ervas daninhas dessa terra aqui. Põe a mão na sua cabeça, no teto e diz: Senhor, limpa a minha terra. Cura a minha terra, Senhor. Tira toda a erva daninha do alto da cabeça, as plantas dos pés. Tira do meu interior, Senhor, e do meu exterior. Escava essa terra, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Isso é buscar o Senhor, para Ele sarar a sua terra. E agora estarão abertos os meus olhos e atento às orações, meus ouvidos, às orações deste lugar. Aleluia. Deus sempre está atento, irmão. Quando você dobrar o seu joelho, lembra que este lugar, quando você não estiver aqui na congregação, na igreja, no santuário, você tem um santuário aí dentro. Aí dentro, ali dentro é o santuário do Senhor, dentro do seu âmago. Há uma alma aí dentro, um compartimento bem pequeno, que a ciência dos Estados Unidos, nos anos de 58, um dos doutores cientistas falou: a Bíblia está certa. O homem tem uma alma dentro do coração. E o lugar dela é aqui, ó. Nesse espacinho aqui, ó. Nesse compartimento. E quando a Bíblia diz que os seus rins pensam, também o doutor falou: realmente a Bíblia está certa. Porque o enzima sai dele e lança para a mente. E você começa a pensar com seus rins. Que coisa tremenda, irmão. Que coisa fabulosa. A palavra de Deus é inédita. Absolutamente, totalmente absoluta. Não tem erro.